Agora a gente vai falar um pouco sobre o pé diabético. Por que o pé diabético acontece? Será que o diabetes ataca a circulação? Será que o diabetes causa má circulação? Esse vai ser o tema do nosso vídeo. Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você aqui no meu canal todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. E o nosso tema de hoje, que é o diabetes, é um tema muito importante pelo seguinte fato. O diabetes é uma doença, né? Acho que talvez para quem não está ambientado, não sabe ainda como é que isso funciona, são várias coisas que podem causar o diabetes, mas no geral, resumidamente, ele é o aumento da glicose, do açúcar no sangue por vários períodos de tempo. Podem ser problemas no pâncreas herdados, pode ser uma cirurgia no pâncreas, pode ser aquela pessoa obesa que tem resistência à ação da insulina no corpo e não consegue controlar o açúcar no sangue, tem aumento na hiperglicemia, que é o termo técnico para aumento do açúcar no sangue. O valor de referência hoje em dia que a gente tem tolerado é algo em torno de 80, 100 até 120, né, o valor de referência da glicose nos exames de sangue. Tem um examezinho que a gente fala que é a hemoglobina glicada, que mostra o padrão da glicose nos últimos 3 meses. Então, para fazer esse exame a gente precisa, né, de estar em jejum de pelo menos 12 horas, tá? E só dar um exame com aumento da glicemia, da glicose, não necessariamente quer dizer que a pessoa está diabética, tá bom? É importante esse diagnóstico ser feito pelo médico. Às vezes a pessoa precisa de fazer alguns outros exames complementares, às vezes fazer um teste de tolerância, que é um remedinho que a gente toma para poder conferir se o corpo está sabendo lidar com aquela glicose. E a pessoa que tem essa glicose alta não é um mês, não é uma semana, nem um ano. Eu estou falando para aquelas pessoas que têm 5, 10, 20 anos de diabetes, principalmente aqui durante esse percurso. Não deu tanta atenção, não se cuidou tanto, deixou a glicose escapar, ficar alta várias vezes. Essas pessoas, de forma crônica, de forma lenta e progressiva, elas têm um comprometimento da circulação. Mas na perna a gente tem duas coisas, a gente tem artérias e tem as veias. As artérias, elas levam o sangue do nosso coração para o nosso pé. Então elas que levam esse sangue cheio de oxigênio e nutrientes para nutrir a nossa perna, o nosso pé, e as veias que trazem de volta esse sangue para o coração, né, fazendo a circulação. Não é tão comum o diabetes atacar, comprometer as veias da nossa perna. O efeito principal do diabetes é na circulação arterial. E aí você já começa a pensar em uma coisa, tá, Antônio? Se a artéria, você me falou, ela sai do coração, vai para a perna para levar o oxigênio e nutrientes, e o diabetes ataca as artérias, quer dizer que a minha perna vai ficar sem circulação, sem receber oxigênio, sem receber nutrientes? Exatamente isso. Tá certo? Por isso que as feridas nos diabéticos são muito difíceis de cicatrizar, porque a circulação ela vai sendo comprometida durante vários anos. Não é uma coisa repentina, na maioria dos casos. Existe o comprometimento súbito e repentino? Até existe, mas isso aí é bem mais grave, é uma urgência. A perna ficar de forma súbita, né, de forma repentina, sem circulação, ela pode não aguentar e existe o risco de amputação. O que eu estou falando aqui do pé diabético é aquela pessoa que tem aí 10, 20, 30 anos de diabetes, não se cuida e as artérias foram sendo entupidas, foram sendo comprometidas ao longo desses anos. Tá, Antônio, queria uma dica aí para eu poder reconhecer, para eu poder saber se eu estou tendo isso, se alguém que eu conheço, como é que eu identifico que a pessoa está tendo comprometimento da circulação da perna, daquela pessoa que tem diabetes. O nosso corpo ele vai dando alguns sinais. O primeiro deles é a gente perder o pulso na perna. Quando a gente pega aqui no pescoço, a gente não sente alguma coisa pulsando? Quando a gente pega, né, perto do braço da pessoa aqui, ó, a gente não sente alguma coisa pulsando? Na perna também a gente sente os pulsos, atrás do joelho, no dorso do pé, né, na lateral, perto do ossinho do pé, a gente consegue palpar com o nosso dedo alguma coisa batendo, que é o pulso. Quer dizer o quê? Quer dizer que o coração está mandando sangue e o sangue está chegando de forma adequada. O primeiro passo para quem tem diabetes e a circulação está sendo comprometida é a ausência de pulso, é perder esse pulso. Ou seja, a gente fala que aquela pessoa está no grau 1 da doença. Tá certo? É o primeiro estágio. Quando a pessoa começa a ter dificuldade para caminhar, ou seja, ela vai andando, aí a perna dói e para. Ela anda mais um pouquinho, a perna dói e para. Ou seja,
a gente fala que ela está claudicando, isso se chama claudicação intermitente, a gente já chegou no estágio 2. Só que nesse estágio, a gente tem que pensar no quê? Tem pessoas que conseguem andar a distâncias um pouco maiores, às vezes passa 5, 10 postes na rua e a perna começa a doer, e tem pessoas que não conseguem nem ir de um poste até outro sem que a perna manifeste dor, começa a incomodar e faz a pessoa parar. Então, pessoal, o grau de comprometimento no estágio 2 ele é variável, varia de acordo com a distância que essa pessoa consegue caminhar. Já no estágio 3, a pessoa tem dor até mesmo parada, dor em repouso, sem andar, a perna daquela pessoa já está doendo. E o estágio 4 é quando a circulação está tão comprometida que algumas células da nossa perna morrem e aparece o quê? Uma ferida, aparece uma lesão trófica. Então esses são os 4 estágios do entupimento das artérias, que pode ser causado pelo diabetes, pode ser causado pelo cigarro, pode ser causado por várias coisas. Tá, Antônio, eu tenho dor parado, mas eu sinto pulso na minha perna. Então minha circulação não está entupida e eu tenho dor parado? Aí, pessoal, o diabetes ele é uma doença que ele é multifatorial. Esse exemplo que eu dei é de uma neuropatia diabética. A gente sente o pulso, ou seja, o sangue está chegando na perna, a circulação está boa e a pessoa tem dor. Por que isso está acontecendo? Porque o diabetes atacou os nervos, não atacou as artérias. Então esse foi um exemplo que eu dei de neuropatia diabética. Então por isso que é importante a gente saber o quê? Saber reconhecer os problemas, porque a dor na perna da neuropatia ela é diferente do entupimento das artérias. Lembra que eu te falei que o entupimento das artérias a pessoa anda e para, anda e para? Por quê? Porque quando eu ando eu exijo mais sangue, mais circulação chegando na minha perna, mais oxigênio para eu poder caminhar. Então essa é a dor típica do comprometimento arterial, da circulação na perna. A neuropatia ela não tem hora do dia. A pessoa já amanhece com a perna queimando, formigando, doendo. Ela anda, a perna está doendo, formigando, queimando. À noite ela tem a perna, né? Às vezes a sensação de que está gelada, às vezes a sensação de que está quente, depende. A sensação da neuropatia, ela não tem relação quando a pessoa anda, ela acontece várias horas do dia, porque o diabetes, ao invés de atacar a circulação, atacou os nervos. Ah, Antônio, então o diabetes só pode atacar os nervos e as artérias? Não, pessoal, o diabetes ataca também a visão, a retinopatia diabética. O diabetes ataca os rins, chamado de nefropatia diabética. O diabetes ataca o estômago, a pessoa pode ter empachamento, dificuldade para digerir, que a gente chama de gastroparesia diabética. Então o diabetes ele é uma doença sistêmica, ele ataca o corpo inteiro, ele pode prejudicar o corpo todo. Por isso que é muito perigoso manter níveis de açúcar alto no sangue por vários anos. Ah, Antônio, mas a minha glicose está ficando controladinha, eu estou dando conta, mas e aqueles 2, 3, 5, 10 anos lá que você não se cuidou? Isso já causou danos no seu organismo. Quer dizer que se você tratar agora, então é importante? É porque vai evitar a doença progredir. Você vai interromper ali, mas aqueles vários anos que você não se cuidou já causaram alterações. Então é importantíssimo manter o acompanhamento regular do diabético, fazer visitas frequentes ao médico, fazer exames de rotina, usar medicação se for indicado para você comprimido, se for indicado insulina, fazer o uso regular, porque depois que o diabetes causa esses danos, ele pode causar dano no olho, nos rins, na circulação, nos nervos, é muito difícil a gente reverter, tá certo? Então, é essa mensagem que eu queria trazer hoje para você, para se você é diabético, se cuidar com muito carinho, porque a ferida nas pernas, né, leva a amputação de dedo, a amputação de parte do pé. Isso é grave, isso é muito importante, isso tem prevenção. É esse que é o ponto que eu queria chegar. Se você se prevenir, você nunca vai passar por isso. Mas se você descuidar, você vai passar por isso. Pode, né? Você pode passar por isso e por coisa pior. Pode ter perda de visão, pode ter perda de parte do pé, pode ter perda da função dos rins e ter que fazer hemodiálise. Então tudo isso é extremamente, né, deletério para o nosso organismo, limita a pessoa às vezes de fazer uma atividade física, né, sentir dor direto, às vezes a pessoa, né, dificuldade de andar porque teve perca de parte do pé, ficar em hemodiálise, tudo isso para quem é diabético é perfeitamente prevenível, né? Se a pessoa se cuida, talvez ela nunca vai chegar nesses estágios. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você, e se você não tem e chegou até aqui nesse vídeo,
Procura aquela pessoa que você conhece, que é diabética, pede para ela assistir, compartilha com ela essa informação para a gente chegar em mais gente, poder ajudar mais pessoas a se cuidarem, a conscientizar essas pessoas, né, e não deixar chegar nesse ponto de tratar complicações. A gente interromper essa doença em estágios que a pessoa ainda tem uma qualidade de vida boa, estágio que a pessoa ainda nunca, né, não teve que operar nada no pé, na circulação, não entupiu a circulação, não teve que amputar nada no pé da pessoa, não precisa fazer hemodiálise, para a gente trabalhar na prevenção, na promoção da saúde, em promover a saúde ao invés de ficar passando remédio, passa mais remédio, opera, desentope circulação, entope de novo porque o diabetes controlou. Então, para a gente não deixar chegar nesse ponto, a sua colaboração é muito importante. Então, compartilhe esse vídeo, marca alguém que você quer ajudar também aqui nos comentários abaixo, tá bom? E juntos a gente vai alcançar mais gente e poder ajudar aquela pessoa a se cuidar, a prevenir as complicações do diabetes.